namorados, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou compartilhar com você em 40 minutos, não vai ser 41, vai ser 40, a palavra de Deus. Mas nesses 40 minutos, se você puder, põe o seu telefone no stand-by. Agora, claro, pastor, eu não posso, eu sou um médico, se eu deixar aqui, alguém me liga, eu tenho que fazer uma operação, uma cirurgia. Não coloca não. Não vai matar ninguém não, por causa desse telefone. Mas se você pode, coloca. Sabe por quê, irmãos? Porque é instinto. Você escuta o barulhinho, ou senão treme aí você vai perder a palavra. Talvez era a palavra, na hora que Deus vai falar com você, você está aí olhando no telefone. Acontece comigo também, então eu gosto de colocar no stand-by. E como não vai ser 1 hora, 2 horas, é só 40 minutos, se você puder também, claro, não é impositivo, vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Então nós vamos falar aqui sobre eventos e processos. Olha que palavra poderosa. Porque, irmãos, a nossa vida, na verdade, tudo se resume a eventos e processos. Você vai perceber que tudo na sua vida, na minha vida, são eventos e processos. O evento, na verdade, é aquele momento específico, talvez um momento de muita motivação, de alegria, de festa, um momento pontual. Só que o processo é aquele momento depois desse evento, né? Ou antes desse evento que você precisa se organizar. Eu falava aqui agora de manhã sobre isso, né? Já viu que muitas vezes nós queremos um grande evento, um evento poderoso, organizado, abençoado, em qualquer área da nossa vida. Só que nós não nos organizamos nos processos. E aí no dia do grande evento, no grande dia, como você não se organizou, o evento sai mais ou menos. Isso acontece direto. Você quer um grande casamento, você quer um grande relacionamento. Só que no dia a dia do processo, geralmente o homem é muito bruto, a mulher não é sábia, não quer ceder, não quer fazer o que tem que ser feito. E aí no dia do evento, que sei lá, o evento, né, aquela noite abençoada, talvez o negócio não está tão bom, porque o processo não foi bem feito. Quer ver o que acontece com a gente que todo dia? Quero passar um vídeo aqui. Se eu mandar o vídeo agora ali para a Júlia, ali para o Rafael, ele vai colocar o vídeo aqui. Geralmente, muitas vezes, o vídeo trava. Ou não trava? Por que trava, irmãos? Porque o processo não foi bem feito. Se eu viesse aqui ontem, abrisse o computador, colocava o vídeo, passava o vídeo, ouvisse o som, olhava a textura da cor, no tempo do vídeo, baixasse o vídeo, testasse de novo, ia falhar? Não ia falhar. Só o processo é esse. Eu tinha que vir aqui ontem, testar o equipamento. Mas eu não quero fazer processo. Eu quero só o evento. Coloca o vídeo aí, vai ser legal. E aí depois a gente fala, o pessoal da mídia, não é o pessoal da mídia não. Deixa eu te falar, quem pediu o vídeo, vem aqui e testa. E aí você vai ver se vai dar tudo certo. Eu fui num evento ontem, que era um aniversário. Eu achei interessante, porque eles queriam que fosse um evento. E foi legal, o evento aconteceu. Só que eu percebi que não houve os processos. A cerimônia não estava muito bem organizada. E aí foi colocar um negócio na TV, falhou a TV. A pessoa foi falar o microfone e falhou. E aí quem ia entrar, na hora de entrar, entrou outra pessoa. Irmãos, assim, o evento aconteceu, foi uma bênção, assim, era uma comunhão, um aniversário, teve confraternização. Mas não foi perfeito, por quê? Porque não foi realizado o processo de maneira perfeita. E tudo na nossa vida, processo, evento. Processo, evento. Para ficar mais claro, por exemplo, o sim no altar é o evento. É aquela festa. É o amor da minha vida. É a vida que eu amo. É tudo isso, né? É a festa, é o ápice. Só que o processo do casamento se dá no outro dia. Se dá daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 20 anos. Você, essa mulher, você, esse homem. Todos os dias, no processo. Na gentileza, no olhar. Não acordar mais cedo e fazer o café. Não, pastor, não quero acordar mais cedo não. Opa, tá negligenciando o processo. Então, irmãos, eventos e processos. Quer ver? A mulher ficou grávida. Aí tem um grande evento agora que inventaram. Chá revelação. Não é um evento? É um evento. Para contar que está grávida, tem um evento. Ok. Beleza, lá estão os amigos, os familiares, aí sai a fumaça azul e rosa. Glória a Deus, é o evento. Só que no outro dia, quando a mulher acorda, com o estômago ruim, é o processo. As costas dói, é o processo. São 9 meses, é o processo. E aí, tem um processo para ser feito ali, para ser vivido. E de repente a criança nasce, outro evento. E aí, de novo, o pessoal lá do Chá Revelação vai estar com você na maternidade. Vai ser o evento.
Só que no outro dia, quando a criança chorar, o processo é seu. Vai cuidar do seu processo. Vai pôr o seu processo para dormir. Vai dar mamar para o seu processo. É isso. E a vida vai sendo de processos e eventos, processos e eventos, processos e eventos. E para a gente poder entender melhor, não que o processo seja o ponto de partida, mas muitas vezes é. Muitas vezes, irmãos, o processo é a revelação, é o lampejo de glória, é o combustível, é o gás, é a alegria de um evento. Só que o processo é a caminhada, a disciplina, o anonimato, o caráter transformado, a autoridade e a maturidade adquirida. Então, o processo, ele é muito mais importante do que o evento. Só que o evento é o que você consegue ver o resultado do processo. E é tão interessante, até anotei aqui, talvez, irmãos, o evento é a matrícula na faculdade. Nossa, passei no vestibular, agora é Enem, né? Passei, vou lá matricular, é festa. Só que o processo é estudar até de madrugada. O processo é fazer um TCC. Quem está fazendo TCC aí, misericórdia, glória a Deus? É que não acaba, é difícil, e a cabeça começa a sair fumaça. Mas é o processo. Mas depois do diploma, é o evento de novo. E aí vai processo, evento, processo, evento. Quer ver? O evento é a matrícula na academia. Só que você tem que pagar e ainda tem que ir para a academia. Não tem que esse negócio é complicado. Você paga e ainda tem que ir. Só que muitas vezes, ainda para ficar mais claro, o evento é a foto da academia. O processo é 1 hora antes ou 1 hora depois. Eu acho que tem gente que tira só a foto e vai embora. Que é só o evento. Mas, irmãos, é isso. Então, para a gente poder trazer para a Bíblia, né, são vários exemplos disso, porque a sua vida é isso. Processos e eventos. E aí, para você entender melhor a importância do processo, olha que interessante. José, ele teve um sonho, lá em Gênesis 37, que esse sonho, claro, foi um grande evento, né? Depois a Bíblia também diz que o pai dele deu ali para ele uma túnica talar, uma túnica colorida. Pensa, irmãos, entre vários irmãos ele ganha ali um presente, é um grande evento, só que o processo dele foi muito árduo. O processo dele, vocês lembram muito bem, ele foi lançado no buraco, foi traído pelos seus irmãos, foi colocado como escravo na casa de Potifar, ele foi esquecido na cadeia, ele foi injuriado por algo que ele não fez, e o tempo todo ele estava firme no propósito que o processo ia levar ele, o quê? Governar o Egito. Porque ele já sabia desde o evento, no sonho, que ele seria um grande líder. Ele não sabia como. Ele não sabia como se daria isso. Mas ele estava focado que aquilo ia acontecer e nunca desistiu do processo. Porque ele poderia desistir em vários momentos, em várias dificuldades. A gente conta que José teve o sonho e de repente ele foi vendido, e calabouço, e foi injuriado, e foi governador. Parece que foi muito rápido, mas foram muitos anos, irmãos. O processo geralmente é muito longo. Na sua vida, na minha vida, na vida de José. O processo para poder maturar um grande líder, ele é árduo, ele é difícil mesmo. Não é fácil, só que ele não desistiu. E a chave de José foi o seguinte, irmãos, enquanto ele estava ali sendo testado no processo, ele mostrou para o Senhor que ele estava pronto para poder liderar o grande. Então a chave é, se no processo você consegue gerir o pouco, Deus vai te colocando sobre o muito. Deus vai te colocando cada vez mais próximo de um propósito maior. E é assim todos os dias da nossa vida. Todos os dias, em qualquer área. Em qualquer área. Eu falava também aqui de manhã, muitas vezes a gente quer famílias muito abençoadas, tem um projeto de família, né? Filhos muito abençoados, mas tem um preço a ser pago para isso. Até usei o exemplo de vocês dois, Valdir e Eliane, com criação de filhos. Né? As meninas do Valdir e Eliane, rapaz, é uma educação assim, extrema. Né? Bom dia, boa noite, tudo bem, graça e paz. Tem menino que passa, nem te cumprimenta. Isso é coisa de velho, irmão, falar isso é coisa de velho, né? Velho que fala isso, né? Passou, nem me cumprimentou. Mas não é isso, é porque tem educação. E aí eu te falo, cada filho é um filho, está tudo certo, mas não é isso que eu estou querendo te mostrar. É que se você quer um padrão X, você vai ter que entrar num processo Y. Eu já vi, irmãos, criança correndo aqui debaixo da cadeira, o pai olha e faz de conta que não é filho dele. Aí, se ele quisesse entrar no processo, o que ele ia fazer? Ele ia lá,
E não é vergonha nenhuma, menino é menino. Menino é menino, irmãos. Mas o pai ia lá, pegava a criança, ia lá fora, conversava, talvez pegava uma varinha, se for o caso, se quiser. E volta, põe, senta aqui, o menino vai ficar. Mas é um processo que vai ser difícil, porque o menino vai chorar, vai dar birra. Mas é só um tempo, irmãos. Então, se a gente quer alguma coisa muito grande, irmãos, o processo é difícil mesmo. Não tem como você querer ser governador do Egito, como José, porém no primeiro impasse ele desistia. Não tinha como acontecer isso. Impossível acontecer isso. Olha que interessante aqui sobre Abraão. Olha o evento de Abraão. A Bíblia fala em Gênesis 12 que Deus fala com ele. Olha o evento. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, porque eu quero te abençoar. E vai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei os que te abençoar. E farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei grandemente o teu nome. E tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, um grande evento. Deus falou, ele ouviu audivelmente a voz de Deus. É o evento. Agora o processo de querer ter um filho bem educado, um casamento abençoado, receber a bênção de Deus como Abraão, é o seguinte: no outro dia, a Bíblia fala que ele saiu. Para onde? Ele não sabia para onde, uma terra que Deus ainda ia mostrar. E foram 25 anos entre a promessa desse evento e o propósito, e cumprimento do propósito. Mas esses 25 anos foram processos, onde ele abriu mão. A Bíblia fala, irmãos, os estudos falam que Abraão era muito rico. Ele abriu mão da riqueza, abriu mão do conforto da família, abriu mão da casa do pai, né, do colo da mãe, da facilidade de ter uma família ali próximo, e saiu porque ele obedeceu a Deus. E aí, nesse processo, irmãos, foram 25 anos, você conhece a história. A Bíblia fala que no meio do processo ele deu uma titubeada, e aí a esposa falou: olha, não temos filho ainda, tem ali Agar, serva, vai lá ter um filho com ela. Ele vai e ele erra, mas não desiste do processo. E Deus não reconhece esse filho, mas ele continua buscando no Senhor cumprir os processos para poder receber a bênção. E aí, irmãos, eu vou ler com você aqui agora em Gênesis 22. Olha que interessante, depois de 25 anos, olha aqui. E aconteceu depois dessas coisas. Parece que foi rápido, né? Foram 25 anos no processo. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Ele disse: Abraão, ele diz, eis-me aqui, versículo 2. Toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre as montanhas que eu te direi. Então se levantou pela manhã Abraão de madrugada, abardoou o seu jumento, tomou consigo seus 2 moços e Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto e levou-se ao lugar que Deus o dissera. No terceiro dia, irmãos, foram 3 dias caminhando, levantou Abraão os olhos e viu de longe o lugar. E disse Abraão ao seu moço: ficai-vos com o jumento, eu e o moço iremos ali, e havemos adorado ao Senhor, voltaremos. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: pai, ele disse: eis-me aqui meu filho. Ele disse: eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou ali Abraão um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou do céu e disse: Abraão. Ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a sua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelos chifres no arbusto. E foi Abraão, tomou o carneiro, ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação
e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei. Grandissimamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá as portas dos seus inimigos, e a sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Irmãos, olha que interessante. Abraão em nenhum momento desistiu. Ele errou. Ele até, imagino que pensou em parar. Mas a chave está em não desistir do processo. A chave está em não abandonar o processo. Depois de receber uma palavra naquele evento, ele continuou firme, dia a dia, em direção àquilo que ele já sabia que Deus tinha para ele. E também é assim conosco. Você já sabe que Deus tem algo poderoso para a sua vida, ou não sabe? Você sabe que você tem uma promessa poderosa, que Deus tem algo para você enorme, grande, poderoso, você sabe disso. Mas tem dia que a gente não consegue ver, tem dia que você não consegue enxergar, tem dia que parece que o propósito mudou, mas não mudou. A questão que faz parte do processo, faz parte do processo. Para poder você chegar onde Deus quer te colocar, é necessário, irmãos, maturidade, necessário experiência, necessário habilidades que você vai ter só no processo. É só no processo que vai acontecer. E se você não retroceder, com toda certeza, você vai receber aquilo que Deus já te deu no nome de Jesus. A questão é, não pare, não desista. Não fique preso somente ao evento. Queira sim o evento. Seja preparado sim para o evento. Mas muito mais que isso, entre com mais força em Deus ousadia no processo. É porque no processo é que Deus vai te entregando diariamente a bênção do propósito final. Nesse caso aqui, Abraão transformou aquele evento num processo, e logo depois a Bíblia fala que é conhecido como o pai da fé. Que da semente dele, todas as nações são benditas por causa dele. Mas o que Abraão fez? Só não desistiu. Só não parou. Só se preparou cada vez mais para um processo. Irmãos, e nós vivemos isso todos os dias. Amanhã é segunda-feira. Com certeza, quando você acordar, você vai decidir se você vai dormir mais 5 minutos ou se você vai acordar e vai para o processo. Você vai decidir se você vai se envolver com aquilo que Deus já te deu, ou se você vai postergar para a próxima segunda-feira. E se você postergar, não tem problema. Só vai demorar uma semana a mais. Ou talvez um mês a mais. Ou talvez um ano a mais. Ou uma década a mais. Você que sabe. Está na sua mão isso aí. Essa questão, irmãos, é a questão que Deus te deu. Você imagina, irmão, se Abraão não tivesse feito o que ele fez, Deus ia levantar outra pessoa, com certeza. Porque a Bíblia fala de um jovem que teve um grande evento, que era o jovem rico. Irmãos, a Bíblia fala que naquele momento, naquela época, era difícil conversar com Jesus, porque a multidão oprimia Jesus. Mas a Bíblia fala que certo homem, jovem rico, teve um momento de conversar com o Senhor. E ele conversou, perguntou no lugar, parece que estava calmo aquele lugar, que teve uma conversa ali até de um tempo. E a Bíblia fala então que o Senhor olha para ele e fala, olha, se você quer ser perfeito, eu não quero o seu dinheiro, não quero seu recurso, vá, vende tudo que você tem, porque agora começa um processo. Volte e me siga. A Bíblia fala que ele, irmãos, entristeceu o coração, abaixou a cabeça e não fez isso. A obra não parou porque o jovem rico não se tornou um discípulo. Outros continuaram. Então, se você desistir do seu processo, do seu dia a dia, e se algo que Deus quer te dar é grande, ao ponto de mudar uma cidade, um país, uma nação, se você não quiser, não tem problema. Deus vai levantar outro. Porque a obra de Deus não para. Mas é seu, está na sua mão. E é tão interessante quando a pessoa para o processo, como foi o jovem rico, o resultado é, nós não sabemos nem o nome do jovem rico. O problema não está em não cumprir e não errar. Porque, por exemplo, Pedro errou muitas vezes. Muitíssimas vezes. Muitíssimas vezes. Mas ele não parou. A Bíblia fala, irmãos, que Pedro
Jesus falou para ele, lembra quando ele estava ali conversando com o Senhor, e ele falou, olha, Senhor, não vai morrer não, porque o Senhor é nosso mestre. O Senhor falou, cala-te, Satanás. Repreendeu Pedro, meio que expulsando o diabo dele. Quando Pedro foi guardar Jesus ali, um pouco antes da prisão de Jesus, a Bíblia fala que Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado, o Senhor repreendeu Pedro de novo. Quando o Senhor vai aos céus, Pedro desvia. Lá no finalzinho de João, leva consigo os seus irmãos ali, os seus discípulos, e a Bíblia fala que o Senhor volta para conversar com Pedro. E Pedro não desiste, irmãos, mas Pedro erra, mas Pedro não desiste. E aí, irmãos, o resultado de quem não desiste do processo é o seguinte, a Bíblia fala que logo na frente, a sombra de Pedro curava. Então, irmãos, o segredo não está em nunca errar. O segredo está em não desistir do processo, em continuar no processo, até você ver se cumprir aquilo que Deus te prometeu. E é tão interessante que dia a dia a gente vê isso, todos os dias, todo o tempo. Quem desiste no meio do caminho, irmãos, perde o melhor de Deus. A Bíblia fala de Elias, um homem poderoso, que foi num grande evento, o Monte Carmelo, lembra? A Bíblia fala que ele orou e desceu fogo do céu, que moveu, irmãos, o maior evento, um dos maiores eventos do Antigo Testamento, que fica claro, quando o homem ora e Deus move. Mas acabou aquele evento, a Bíblia fala que Elias foi se esconder na caverna, porque agora tinha um processo, ele ia ser perseguido, e ele não quer mais. E se você ler o texto, você vai perceber o seguinte, Deus fala com ele, Elias, sai da caverna. Elias, não, eu quero estar aqui, eu estou com medo, eu não consigo, eu vou parar. O Senhor fala, eu tinha mais para você, mas já que você vai parar, faz o seguinte, vai lá, unge Jeú, coloca Eliseu aí no seu lugar, vamos nos organizar. E a Bíblia fala, irmãos, que o ministério de Elias é abreviado. O Senhor toma ele para si na carruagem de fogo, e amém, glória a Deus. E de repente, Eliseu entra no processo, e a Bíblia fala que Eliseu, ele operou o dobro de milagre de Elias. Então é claro, na entrelinha aqui da Bíblia, que Elias teve o seu ministério de alguma maneira abreviado. E aí eu te pergunto, você tem algo que Deus te deu? Tem algo, irmãos, na sua vida que só você pode desenvolver. É só a sua capacidade, talvez uma descoberta, talvez um ministério, talvez algo que só você pode fazer. Mas nós estamos resistindo, porque tem um processo talvez árduo, talvez difícil. Eu te falar, irmão, difícil é não cumprir o propósito. Difícil é pensar, nossa, mas se eu tivesse ido, mas se eu não tivesse parado, onde eu estaria, onde nós estaríamos? A questão, irmãos, é envolver-se com o processo de Deus, para poder alcançar tudo aquilo que Ele tem para nós. Eu sempre gosto de falar aqui, e é interessante, né, essas palavras que eu tenho ministrado, elas sempre têm o mesmo direção, e muitas vezes não é o que escolho. Ontem mesmo quem me passou esse tema foi o Bispo Samuel. Mas olha que interessante sobre a questão de processos e propósitos, processos e eventos. Eu creio que vai ter um grande evento, nós cantamos aqui agora há pouco, né, que vai ser o arrebatamento da igreja, amém? E a Bíblia fala que nós vamos estar num lugar, irmãos, poderoso, onde o Senhor vai estar ali, nós ministrando diante do Senhor, né, que Ele é santo, que Ele é grande, que Ele é poderoso. E é tão interessante, eu gosto de brincar com um processo aqui. Eu imagino que nesse dia, né, você vai chegar diante de Deus, e, Senhor, eu estou aqui, glória a Deus, aleluia. O Senhor vai passar ali, vai ter 2 CDs, um CD dourado e um CD prata. O CD prata, vai colocar, vai ser a sua vida. Ó Senhor, eu tive um casamento abençoado. Olha Senhor, eu tive aqui 2, 3 filhos. Olha Senhor, eu tive aqui 2 empresas. Senhor, eu tive aqui 10 discípulos. Senhor, eu abri 5 igrejas. Senhor, isso mesmo, eu vi, está aqui no CD. Agora eu vou colocar o CD dourado, que era o que eu tinha para você. Aí, irmãos, meu Deus, né? Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Era algo muito mais poderoso. Talvez não era para ter só 10 discípulos, era para ter 20 discípulos, para ter 50 células, para ter aberto 200 igrejas, para ter aberto 20 empresas, talvez para ter tido 5, 6 filhos. Eu não sei. O negócio é que nós, muitas vezes, irmãos, queremos abreviar os processos e estamos confortáveis igual está.
Porque, irmãos, é confortável, está igual você está, igual eu estou. É confortável, está tudo certo, a vida, mas deixa eu te falar, tem algo maior. Só que de repente vem um problema, que na verdade é um processo, e você pode romper ou não romper. E se você romper, o final é igual Pedro, né? Trazendo aqui um paralelo, a sombra de Pedro curava, algo poderoso. Ou talvez você pode parar onde você está e ser igual o jovem rico, que foi só mais um jovem rico que desistiu e o legado dele não foi escrito, não tem nem o nome dele. E aí eu te pergunto, você quer chegar aonde? Onde é seu alvo? Onde é o meu alvo? Talvez a gente olhe para alguém e fale, nossa, esse irmão tem tanto potencial. Ele poderia ir muito mais longe. Por que ele não faz isso, não faz aquilo outro? Por que ele não começa assim? A gente faz isso, não faz, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Você vê o potencial na vida dos irmãos. Só que tem alguém também que te vê e fala, esse irmão é uma bênção. Por que ele não faz assim? Por que ele não vai dessa maneira? E você está parado, estagnado. Irmãos, é preciso, de maneira assim, rápida, voltar para esse caminho do processo para você viver o grande evento da sua vida. Né? Talvez o grande evento da sua vida é ser um grande pastor, ser um grande pregador, é ser um grande empresário, é ser um grande médico. Esse dia eu conversei com um amigo, ele com 51 anos, entrou na faculdade de medicina e está fazendo. 51. Amém. Não tem problema nenhum. O problema é se ele não fizer, porque ele tem aquilo no coração. E tem jovem com 20 que fala, já cansei. Esse dia a Mel falou para mim, pai, eu tenho que ir para a escola todo dia. Eu falei, tem. Nem começou ainda, Mel. Você vai ver coisas muito maiores ainda. Só ir para a escola já é difícil, é mesmo. Mas depois tem que trabalhar e ir para a escola. Depois de trabalhar, ir para a escola e casar. Depois é casar, trabalhar, fazer faculdade, filho. E aí vai. Mas, irmãos, o final disso é poderoso. O final disso é abençoado. O final disso é grande. O final disso é você dando testemunho num grande evento. E o seu grande evento glorifica quem? A Deus. O seu grande evento glorifica a Deus. Então, queira, irmãos, queira, fala glória a Deus pelos problemas, pelos processos, pelas adversidades, porque é nesse caminho, talvez é no buraco que Deus está formando José. Talvez é na prisão que Deus está formando José. Talvez é na injúria que Deus está formando José. E somos nós essa pessoa. É nesse momento aí que Deus está te formando. Jesus, irmãos, ele foi o exemplo supremo, do processo e evento. Porque, irmãos, o Senhor, ele não viveu ali de evento em evento. Porque para as pessoas em volta, cada cura e cada milagre era um evento, mas para ele não. Para ele a cura era o processo. Para ele o multiplicar dos pães era o processo. E a Bíblia fala em Filipenses 2,5 que ele foi fiel até a morte de cruz. Processo final de Jesus. E depois do processo, a Bíblia ainda fala em Filipenses 2, pelo que Deus o exaltou, e que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Há uma recompensa, irmãos, para quem cumpre o processo. Agora, irmãos, é muito ruim quem começa as coisas e para. É muito ruim quem começa toda segunda-feira alguma coisa e para. Espera a virada do ano para começar e para. É ruim para quem? Para você mesmo. Porque deixa eu te falar, a vida está acontecendo. Tem pessoas no processo. E você muitas vezes para. E o interessante é de entender que a Bíblia nos mostra quem faz o processo inteiro e alcança. Quem faz um momento e para. Mas como Pedro, irmãos, ele fez de maneira, assim, se a gente fosse calcular aqui, Pedro errou demais. Mas ele não desistiu. Ele não parou hora nenhuma. E aí que dá a chave, é não parar, é só ir, é só andar, é só caminhar. Você vê o processo de Paulo, da luz ao legado. Paulo, a Bíblia fala que ele estava caminhando o caminho de Damasco e de repente uma grande luz, que é um grande evento na vida de Paulo. A Bíblia fala que ele ficou cego por 3 dias. E aí ele começou um processo, onde ele foi muitas vezes colocado à parte dos discípulos. Ele foi muitas vezes entendido de maneira errada.
Mas ele nunca parou o processo. E quando ele entendeu o processo, ele falou, olha, essa leve e momentânea tribulação está produzindo um tremendo peso de glória. Mas não era leve, irmãos, era açoite, era perseguição, era muita coisa. Era perigos, era muitas situações ali de mortes, eram naufrágios. Mas quando você entende o processo, você não vê que é pesado. Talvez alguém de fora fala, meu Deus, que dificuldade desse homem. Meu Deus, que luta dessa mulher. Mas a pessoa está de boa. Por quê? Porque ele entendeu que é uma leve e momentânea tribulação. Vou dar um testemunho do nosso bispo. Ele está viajando agora em Curitiba. Semana que vem, acho que vai estar em Fortaleza. Eu estava semana passada, não sei, irmãos. O bispo está viajando o Brasil inteiro, pregando a palavra, fazendo a obra. Eu vejo de fora e falo, meu Deus, eu canso só de pensar no que ele está fazendo. Mas para ele é o quê? Leve, aleluia, glória a Deus. É interessante isso, irmãos. E aí eu fico pensando, já conversei muitas vezes sobre isso com ele. Se a gente tivesse, eu mesmo, se eu tivesse essa disposição de me envolver mais com a obra, de orar mais, jejuar mais, me entregar mais, com toda certeza, se eu tivesse mais nesse processo, eu estaria em lugares maiores. Mas, por alguma circunstância, eu não priorizo essa situação. E priorizo outra situação. E aí? E aí, irmãos, eu não posso justificar. Eu não posso ficar justificando. Não, mas eu não tenho porque eu não tenho espaço. Não. É porque muitas vezes eu não quero pagar o preço. Em qualquer área. Não, mas meu casamento não é abençoado, é porque minha esposa é assim. Deixa eu te falar. Se você não conseguir influenciar a sua esposa ou seu esposo, está mal, hein? Porque tudo é influência. Começa a orar, começa a servir, começa a constranger em amor. Que ela ou ele vai para aquele lugar que é onde? O centro da vontade de Deus. Não é nem da sua. Só que muitas vezes é penoso, porque eu queria era brigar, pastor, eu queria era falar. Mas agora tem que orar, o processo é orar, não é falar não. O processo é servir, não é falar não. O processo é acordar mais cedo e levar café na cama. Misericórdia, mas é o processo, irmãos. Só que a gente muitas vezes não quer. Muitas vezes a gente não quer. E aí o problema é que depois a gente justifica. Não, eu não tenho isso por conta daquilo. Esse é o problema. Quando você tem revelação de que tudo está na sua mão. Porque Deus já te entregou a promessa. Abraão, você vai ser bendito. Eu vou te abençoar. Sai da sua terra, da sua parentela, eu vou te abençoar. Pronto. E agora? Agora, irmãos, Deus está esperando Abraão sair da sua terra, da sua parentela para abençoar. E aí ele vai e leva Ló. Deus fala, meu Deus, eu quero abençoar ele, mas ele não vai sozinho. Aí ele vai e tem um filho com Agar, Ismael. Deus falando, meu Deus, quero abençoar esse homem, mas ele está difícil demais. Assim é nós, irmãos. Deus tem algo na nossa vida, e a gente não vai. E a gente não prioriza, tem que priorizar. Prioriza a coisa errada. Responde de maneira errada. Se envolve no lugar errado. Só que a jornada vai nos amadurecendo. E para mim, irmãos, a grande sacada assim, é quando você para de justificar. Por exemplo, vamos voltar aqui nos filhos. Não, pastor, eu entendi. Eu não tenho filhos educados porque eu não quero me desgastar no processo. Eu vou ter que pôr o menino aqui, vai dar birra, e ele vai levantar, vai gritar aqui na minha igreja, vai dar trabalho, então eu pego. Ele estava hoje no almoço, e o menino queria ir embora. E chorou para ir embora. Aí o pai falou, eu vou ter que ir embora. Aí eu, vai ter que ir embora? Eu vou ter que ir embora, que ele vai chorar. E o pai foi embora, irmãos. Aí eu falei, meu Deus do céu, a gente faz isso, não faz? Se fosse filho meu, pegava a chinela agora e ia mostrar para ele o que ia acontecer. E o pai foi embora, por quê? Porque ele não quis entrar no processo. Se ele quisesse, ele ia falar, gente, irmãos, eu penso que eu sou meio doido. Ele ia falar assim, ele está no meio da família, era só família. Pessoal, é o seguinte, eu vou educar esse menino aqui, vocês seguram a ponta aí. Menino, não vai embora não. Se chorar, vai ficar chorando aqui até perder o fôlego. Ah, não vai morrer não. A mãe dele é médica, inclusive. Qualquer coisa, fica aqui do lado, médica. Deixa o menino aqui. Mas o pai foi embora para o menino chorar. Amanhã, depois da manhã, ele não quer o processo. Ele não quer o processo. E o evento dele é problemático. O evento dele é o menino chorando. Assim, irmãos, adolescente também acontece isso. Lá na sua casa tem adolescente, ou não tem? Aí o adolescente quer tal coisa. Se você não confrontar de vez em quando, vai dar problema.
vai dar problema sério. Mas não tem um modelo. O pastor quer um modelo. Não tem modelo. Porque, irmãos, eu tinha na minha cabeça, vários processos para acontecer com o filho. Deu tudo errado. Porque o menino faz diferente. O menino não faz o que a gente quer que ele faz. Mas é o processo, não é? É o processo da vida dele. Esse dia eu estava falando para a Roberta. A gente tem uma menina que casou. E ela está lá fazendo as coisas dela, né? Como diz a mãe, as coisinhas dela está fazendo. Tal. Aí, esse dia ela, pai, estou precisando de um dinheiro e tal. Aí arrumou e tal. Eu falei, o que vai acontecer? Se a energia dela cortar, meu bem, vai ficar no escuro. Por exemplo. Porque, deixa eu te falar, quando eu e ela casou, nossa energia cortava um mês sim, o outro também. Aí, irmão, será que meu pai pagava todo mês? Pagava não, se vira, menino. Você não casou? Hoje não corta, aleluia, glória a Deus. Porque o processo me fez aprender a pagar energia. O processo me fez entender que eu tenho que trabalhar talvez em 2 empregos, 3 empregos, para poder sustentar aquela belezura ali, ó. Agora o cara casa, a menina casa, pai, cortou a energia. Deixa cortar, meu irmão. Deixa sem energia. Acabou a comida, leva lá para ele um arroz, um óleo, um feijão, se vira. Arroz, óleo, feijão, ele come o mês todo. Deixa eu te falar, não é maldade, irmãos. Não é maldade. Porque, na verdade, se você pegar um casulo de borboleta. Quem já fez essa experiência? Já fiz. Eu vou ajudar esse corozinho a sair daí. Você vai matar o bicho. Porque ele precisa da escuridão, da pressão, daquele casulo para fortalecer as asas. Se você for lá e abreviar o sofrimento, que é o processo, você vai matar o bicho. E se ele não morrer, as asas não ficam coloridas. Vai ser uma borboleta feia, por sua causa. Aí você imagina, você quer que seu filho seja uma borboleta feia? O seu discípulo seja uma borboleta feia? Deixa esse menino ralar um pouco. Deixa essa menina passar perto, porque, irmãos, é no processo. A Bíblia fala que Deus açoita aos filhos que amam. Mas não é no sentido de bater, é no sentido de deixar passar pelo processo. As experiências do filho é do filho. Falei para o Roberto, falei, meu bem, eles estão fazendo o que a gente fez errado lá atrás. Igualzinho. Aí eu falei para ela, não adianta falar, porque alguém falou para nós, a gente não quis. A gente quis viver nossas experiências. Não tem? Pai, eu quero viver minhas experiências. A gente escuta isso ainda, né, Cláudio? Eu quero minhas experiências. Então vai para a sua experiência, menino. Mas, irmãos, o processo vai te levar para onde? Para um lugar de um grande evento. Ou não. Ou não. Agora, não justifique. Não é porque meu pai não me deu. Porque eu não tinha isso. Não, isso aí você não pode fazer, não. E se você pensava assim, nessa noite, Deus está te falando, não justifique. É Deus falando, Abraão, quero te abençoar. E o resto é com Abraão, 25 anos. É Deus falando, José, você vai ser governador. O resto é com José, no buraco, no calabouço, na prisão, na injúria, no esquecimento. É isso. É Paulo, você vai ser usado. Olha, dos 27 livros da Bíblia, Paulo, do Novo Testamento, você vai escrever 13. Mas é com perseguição, com injúria, com espada, com naufrágio. Se quiser, está aí. Mas aí, irmãos, ou senão é o jovem rico. Não quero, amém, glória a Deus. Não sabe nem o nome. Então, irmãos, prosseguir tem a ver com isso. O processo é o meio de Deus para trazer a capacitação. Não existe plenitude de propósito sem a preparação do processo. Então, irmãos, nos seus eventos, como eu falei, evento é todo dia, né? Lembra da criança nasceu, evento, no dia a dia processo, fez um ano, agora tem um mêsversário. Aleluia! Eu não faria, mas se você quiser fazer, fique à vontade. É tudo, irmãos, eu quero que vocês pensem que pastor, quer que eu faça? Não quero não, irmãos, é de verdade, fique à vontade mesmo. Eu acho que celebrar sempre é uma bênção, né? Então, celebrar o dia-versário, o mêsversário, a festa do cachorro, fique à vontade. Só que aquilo é só um evento, né? E está tudo certo, mas o propósito mesmo é no outro dia. Então, celebre os eventos, faça com muito carinho, faça bonito o chá revelação, mêsversário, aniversário, mas deixa eu te falar, se envolva mais com o propósito, com a educação do seu filho, com a oração com o seu filho, trazer ele para a igreja, né? Fora do evento, porque o evento é onde ninguém te vê. Aliás, o evento todo mundo te vê, mas o processo é onde ninguém te vê. O processo é você sozinho, irmãos, você e Deus. O processo não tem plateia.
O processo é na dificuldade mesmo. Jesus cumpriu o processo dele na cruz do Calvário, sozinho. Paulo cumpriu o processo dele na prisão, escrevendo cartas, dizendo o seguinte: olha, todos me abandonaram, estou sozinho aqui, ó, mas é o meu processo. Então, irmãos, vai acontecer de você, uma hora, precisar de alguém, e não ter nenhuma mão estendida. Reclama não, é o seu processo. É talvez Deus mesmo, segurando a mão do irmão, para não ir lá e tirar o casulo da borboleta. É você passando pelo seu processo. Talvez no casamento, talvez com filhos, talvez financeiramente. Irmão, talvez você no seu ministério. São os processos. Mas eu posso te garantir que você, nessa jornada, se não desistir, algo grandioso te espera. Um grande e poderoso evento te espera. E nessa noite eu quero te perguntar, para a gente poder orar. Você já abandonou algum processo? Com toda certeza, né, irmãos? Com certeza. Mas, como a gente ouviu aqui essa mensagem, o problema não é abandonar o processo. O problema é não concluir o processo. A Bíblia fala em Apocalipse o seguinte: olha, volta onde você caiu. Volta. Assim, num ato de humildade. Veja onde você errou. Conserta aquilo lá. E volta a fazer de novo. E volta a caminhar de novo. E volta a ter primeiro amor de novo na sua vida. A primeira empolgação do ministério. A primeira empolgação do casamento. A primeira empolgação de ter o filho lá novo, de cuidar. A empolgação de tocar uma empresa. A empolgação de liderar uma célula. A empolgação de estar no ministério. A empolgação de ser escolhido para poder fazer alguma coisa no meio da igreja. Volta. E continua o processo. O tempo de Deus, irmãos, para você talvez seja hoje. Para você reestruturar o seu processo. Vou sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu entendi tudo. Mesmo que for aos trancos e barrancos, mas eu não desisto. Mesmo que for como Paulo, em perseguições, em angústias, em espada, em naufrágios, eu só não vou parar. Mesmo se for igual Pedro, repreendido, muitas vezes exposto, mas eu não vou parar. Irmãos, é só você não parar, porque as coisas vão acontecer. Deus é um Deus bondoso, Deus é um Deus abençoador, Deus é um Deus benigno, Deus quer te abençoar. Quando você prospera, o nome de Deus é engrandecido. Quando você rompe um processo difícil, o nome de Deus é glorificado. Quando você dá glória a Deus na sua vida, o nome de Deus é exaltado. Então Deus é um Deus que quer te abençoar poderosamente. Deus quer te colocar em lugares altos. Deus quer te colocar em lugar de destaque. Deus quer te colocar, irmãos, em eventos poderosos. Mas para isso, não desista, não pare e avance em nome de Jesus. Fique de pé.